Saudações, meus queridos irmãos e irmãs paroquianos da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto. Saudações àqueles e aquelas que tiverem acesso a este vídeo. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. Hoje entramos na segunda sessão do Catecismo da Igreja, que tem como título a profissão da fé cristã ou os símbolos da fé. Quando professamos eu creio, na verdade estamos professando a fé da Igreja, nós cremos. Desde os tempos da origem, a Igreja, por meio dos apóstolos, sempre professou e transmitiu a fé em fórmulas. Em fórmulas que se tornaram normativas e, portanto, foram transmitidas como um verdadeiro patrimônio para toda a Igreja. Esta síntese da fé, ou estas fórmulas professadas da fé, elas foram chamadas de profissões de fé, ou mesmo credo, mas também foram chamadas de símbolos. Símbolo representa a associação do compromisso entre duas partes. Quando alguém fazia um compromisso, então pegava um determinado símbolo, partia em duas partes. Cada um ficava com uma parte. E ao juntar essas duas partes, aí, de fato, o compromisso estava firmado, o compromisso estava garantido. Esta palavra símbolo foi aplicada à fé católica, porque, de fato, o símbolo representa o compromisso de Deus para com a humanidade, para com o ser humano, e o compromisso do ser humano para com Deus. Basicamente, nós temos dois símbolos na Igreja, temos outros símbolos, mas o que ficou, de fato, como corriqueiro, ordinário na fé da Igreja, são dois símbolos. O símbolo católico, chamado credo apostólico, e o símbolo católico chamado niceno constantinopolitano. O símbolo apostólico representa a fé dos apóstolos, que era uma fé profundamente batismal. Era na noite batismal que os que aderiam ao batismo professavam estes artigos da fé. E, basicamente, vamos dizer que este credo apostólico ele tem três partes. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. E tudo que se diz a respeito da Igreja, como também da ressurreição, da vida eterna, ou seja, da escatologia, se diz por meio desta fé. Creio no Espírito Santo. Assim, essas três partes, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo, compõem, portanto, o que chamamos de símbolo apostólico ou credo apostólico. E, como já disse, remonta aos apóstolos. Embora que se fôssemos organizar, se fôssemos destrinchar este símbolo apostólico, poderíamos dizer que temos 12 artigos neste símbolo. Isto é uma associação que os padres da Igreja fizeram aos apóstolos. 12 artigos no credo apostólico para, de fato, se associar ao credo apostólico.
E temos, claro, o outro símbolo chamado de niceno-constantinopolitano. Este símbolo se refere basicamente aos dois primeiros concílios da Igreja, oficialmente os dois primeiros concílios da Igreja. O concílio de Niceia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, é claro, convocado para responder à heresia do arianismo, que não acreditava ou que colocava em dúvida, portanto, a natureza divina do Filho. E este concílio, ele respondeu a esta heresia dizendo que Jesus é da mesma natureza do Pai, portanto, o Filho é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Embora, neste concílio, tenha se colocado o acento na divindade de Jesus. E o concílio de Constantinopla, portanto, acontecido em 381, que reafirmou a decisão de Niceia e deu um passo à frente sobre a procedência, portanto, do Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Assim, este símbolo niceno-constantinopolitano responde à divindade de Jesus, ou quer, portanto, enfatizar as respostas a respeito dos títulos cristológicos de Jesus. Podemos dizer que esta é a doutrina que a Igreja crê. Esta é a doutrina que a Igreja ensina e confessa como verdade divina e como verdade, portanto, católica. Assim, o símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser com razão considerado o resumo da fé apostólica, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguimento a Jesus por meio dos apóstolos. Este símbolo é guardado pela Igreja Romana, pelo primeiro Papa Pedro e, portanto, até os nossos dias. E o símbolo niceno-constantinopolitano tem a sua grande autoridade no resumo da fé dos dois primeiros séculos da Igreja. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes verdades de fé da Igreja, portanto, tanto no Oriente como no Ocidente. Nossa fé é uma exposição do símbolo apostólico. É comum dar-se uma preferência, claro, ao símbolo apostólico, e é isto que faz o catecismo da Igreja. O catecismo da Igreja concentra, vamos dizer, na sua estrutura, a exposição e a explicação do símbolo apostólico. Completado, vamos dizer assim, completado por alguns pontos deste antigo catecismo da Igreja, que é, portanto, o símbolo niceno-constantinopolitano. Podemos dizer que, em linhas gerais, o catecismo segue o símbolo apostólico e vai comentando, dentro do símbolo apostólico, as verdades de fé contidas entre o símbolo niceno-constantinopolitano. Como no dia do batismo, toda a Igreja é chamada a professar
estas verdades de fé. Assim, este símbolo é o compromisso fiel do povo batizado a Jesus Cristo, como fizeram os apóstolos e os antigos padres da igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este é um pequeno resumo da primeira parte desta segunda sessão do Catecismo da Igreja. Espero ajudá-los a entender este preliminar do credo, isto é, da profissão de fé ou do símbolo da Igreja, do símbolo da fé da Igreja. Próximo encontro, vamos falar sobre Deus Pai, que é a primeira verdade de fé contida tanto no símbolo apostólico quanto no símbolo niceno-constantinopolitano. Nada substitui, como já disse, a leitura do Catecismo da Igreja. Esperamos que você esteja lendo, meditando e acompanhando essas nossas conversas pelo Catecismo da Igreja, página a página. Que o Senhor renove a nossa fé, que professemos a nossa fé em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Senhor nos dê o dom da fé para que possamos proclamar e anunciar o seu santo Evangelho.